No vídeo de hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Muitas pessoas se sabotam, não tiram projeto nenhum do papel, acaba não tendo resultado, isso afeta a autoconfiança, isso afeta a autoestima, isso faz você sentir muitas vezes uma pessoa paralisada, não ter resultado na sua vida, e tem causas por trás da autossabotagem, tem tipos de autossabotagem, tem formas da gente se sabotar, e é claro que tem estratégias pra gente vencer isso, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e curte esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre autossabotagem. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre as formas da gente se sabotar. Eu quero falar aqui hoje sobre 3 formas da gente se sabotar. A primeira delas é não começando. É aquela pessoa que só procrastina tudo. Ela tem um monte de plano, ela coloca no papel, ela planeja, ela vai, ela sonha, ela se prepara, ela estuda. Às vezes é até meio estranho, porque ela tá sempre em movimento, ela tá sempre fazendo, mas ela não faz aquilo que precisa ser feito. Ou seja, ela não começa a fazer, ela não tira do papel. Essa é uma forma de se sabotar. A outra forma é não terminando. Aquelas pessoas que começam tudo, mas deixam tudo pela metade. Elas não conseguem concluir nada, elas não chegam até o final de uma tarefa, elas não conseguem finalizar. E aí elas começam um monte de coisas ao mesmo tempo, mas elas não terminam nada. Então essa é outra forma de se sabotar. E a terceira forma, que é um pouco... Você vai falar, nossa, mas isso é autossabotagem? É. São aquelas pessoas que começam, terminam, mas elas não validam aquilo que elas fazem, elas não comemoram, elas nunca se sentem satisfeitas, ela tá sempre buscando a próxima meta, então ela sofre o tanto quanto a pessoa que não faz. Porque ela faz, mas nunca tá bom pra ela tá sempre se cobrando, ela sempre poderia ter feito mais, ela sempre tá pensando que ela não deu o melhor dela, que tem pessoas que estão fazendo mais do que ela, então ela tá sempre devendo pra ela, assim como a pessoa que não faz. Então são 3 formas de sabotar: não começando, não terminando ou não validando aquilo que foi feito, ou destruindo aquilo que ela conquistou. Muitas pessoas constroem, destroem, ganham e perdem. Também é uma forma da gente se sabotar, que na verdade é tão destrutivo também quanto todas as outras, certo? Por que que acontece isso? Por que que a gente se sabota? Existem várias causas emocionais, eu vou compartilhar algumas aqui. A primeira delas é não se sentir capaz. Às vezes eu me saboto porque no fundo eu não me sinto capaz de realizar alguma coisa. Outra causa é porque eu não me sinto merecedora. Então, às vezes eu pego, sonho, me planejo, me preparo, estudo, mas no fundo, eu não me sinto merecedora. E aí tem várias causas por trás do não merecimento, culpas, herança emocional. A gente não vai aprofundar isso nesse vídeo porque é um assunto para um vídeo inteiro, mas o não merecimento é uma causa da autossabotagem. Outra causa pode ser o medo de errar. Então, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não dar certo, então eu fico me sabotando. E por fim, podem se surpreender, mas o medo do sucesso. Medo de dar certo. Saber que tem gente que se sabota porque tem medo de que as coisas deem certo. A pessoa, na verdade, tem medo de crescer. Ela tem medo de assumir responsabilidade, ela tem medo de estar num lugar que vai levar ela para outro nível. E quanto mais a gente cresce, mais responsabilidade a gente tem. Então, o medo do sucesso também é uma das causas da autossabotagem, tá? Vai percebendo com qual você se identifica mais, já vai se perguntando, porque eu vou falar agora como vencer isso. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você identificar qual é a causa por trás da sua autossabotagem, né? A primeira forma que você se sabota, a causa por trás da sua autossabotagem, e você quebrar essa crença que faz você se sabotar. Então, se a sua crença é que você não é capaz, você precisa trabalhar a sua autoconfiança. Se a sua crença é que você não é merecedora, você precisa trabalhar o seu merecimento. Se a sua crença é de que você não pode errar, você precisa trabalhar a sua autoestima, porque o medo de errar, o medo de não ser perfeita, vem muito da baixa autoestima. Se a sua crença é de que o sucesso, né, a responsabilidade é ruim, aí você tem medo de crescer, você precisa trabalhar isso. Então, o primeiro passo é você identificar a sua causa, porque a sua causa da autossabotagem é diferente da minha. Eu tenho medo de sucesso, por exemplo, você tem medo de errar, né? Você não ser hoje eu sou uma pessoa que eu me sinto merecedora, mas por muito tempo eu não fui. Então talvez hoje você não se sinta merecedora. Então o primeiro passo é você identificar essa causa, para você trabalhar isso. O segundo passo
é você ter um planejamento claro e específico. O que eu quero dizer com isso? Muita gente se sabota por falta de organização. A pessoa não sabe onde ela quer chegar. Ela acorda todo dia, ela não tem uma meta, ela não tem um destino final. Então, ela faz o que eu falo que é a pessoa que vive apagando incêndio, porque o que não falta na vida adulta é incêndio para apagar, problema para resolver. É mercado para ir, é coisa para comprar, é coisa para arrumar em casa, é trabalho para entregar, é problema com a namorada, com o marido. Não falta problema no trabalho. E aí o que acontece? Se você não tem uma meta clara e específica, não tem um plano de onde você realmente quer chegar, você acaba sendo a pessoa que vai viver o tempo todo se sabotando de fazer aquilo que é difícil e vai apagar incêndio, porque perto dos nossos sonhos e projetos, apagar os incêndios diários é fácil. É muito mais fácil resolver um problema no seu trabalho, no seu casamento, na sua casa, com seu filho, no mercado, do que tirar um projeto do papel. Então você fica se enganando dias, semanas, meses, anos, lotada de coisa para fazer, com a agenda cheia de tarefa, mas aquilo que precisa ser feito você não faz, porque você está sabotando nesse ponto. Então, quando você trabalhar a crença que te faz se sabotar, você precisa ter um planejamento claro e específico, saber exatamente o que você quer, onde você quer chegar. Aí, depois disso, se organizar e eliminar distrações. Você precisa eliminar as distrações, ou seja, ter as tarefas inegociáveis. Então, como que eu faço o meu planejamento para não me sabotar? Primeiro, eu tenho claro o que eu quero. E aí depois eu vou destrinchando isso no seguinte: o que eu tenho que fazer no mês para conseguir isso? Para eu conseguir isso no mês, o que eu tenho que fazer em cada semana? E para eu conseguir no final da semana essa meta, o que eu tenho que fazer por dia? Então você vai fatiando essa meta, esse sonho, isso que você quer realizar, em vários pedacinhos para que a cada dia você dê um passo. Então muita gente se sabota porque não sabe por onde começar, não sabe onde quer chegar, não sabe por onde começar e não sabe o que precisa fazer todo dia. Porque a gente consegue realizar grandes sonhos fazendo um pouquinho por dia. Então, a falta de organização, a falta de clareza, a falta de você estar eliminando ruído na sua vida, distraído, é o que faz você muitas vezes sabotar. Nem tudo é só emocional. Às vezes realmente o seu problema é se emocionalmente você está lá preparadíssima, trabalhou suas culpas, seu merecimento, seu medo do sucesso, maravilhoso. Mas você não sabe planejar, você não sabe... E outra, tá tudo bem se você não souber. Peça ajuda para alguém que sabe. Contrata um coach, alguém que vai te ajudar a planejar, alguém na área que você precisar. Se o seu problema é emocional, vai fazer uma psicóloga, vai fazer uma terapia. Às vezes, quando a gente está muito tempo sofrendo alguma coisa que a gente não consegue sair do lugar, é hora da gente pedir ajuda. Então, isso é muito importante também para a gente parar de se sabotar. E, por fim, pensar no resultado e não no esforço. Às vezes a gente se sabota porque a gente fica pensando no esforço e o nosso cérebro, ele quer proteger a gente de esforço, ele quer deixar a gente descansado, poupar energia e fazer a gente ficar na nossa zona de conforto. Por isso que é mais fácil a gente comer um pedaço de bolo de chocolate do que ir na academia. E o prazer é o mesmo. O prazer de comer um bolo e o prazer que você sente depois de ter ido fazer um treino é o mesmo, se você parar para olhar. Mas sempre é mais fácil comer o bolo, porque isso vai exigir menos esforço, menos gasto energético. Então, quando você pensa no resultado e não no esforço, é muito mais fácil de você conseguir vencer aquele mecanismo do seu cérebro que quer poupar energia, que quer te preservar. E isso faz parte de um sistema de proteção mesmo da nossa mente. Então, quando você consegue organizar tudo isso, lidar com as suas questões emocionais, preparar todo o ambiente externo, você consegue parar de se sabotar e tirar os seus projetos do papel. Não seja a pessoa que fica só falando. Para fechar esse vídeo, tem gente que fica só falando dos projetos e não tira nada do papel. Você sabia que quando você fica falando dos seus projetos para os outros, uma parte da sua mente, do seu ego, se satisfaz só com o fato de você falar? E aí você se engana e aí no fundo você não tira nada do papel. Porque você tá arrasando, você tá falando para todo mundo. Então não seja essa pessoa, porque mais cedo ou mais tarde vai bater a síndrome da impostora em você. E mais cedo ou mais tarde isso vai virar algo muito mais sério. Então, ó, se você curtiu esse vídeo, né? Se você curtiu esse conteúdo, curte o vídeo. E lembra também de compartilhar com alguém que você lembrou. Fala, nossa, essa pessoa precisa ouvir esse conteúdo. Compartilha porque ela vai te agradecer. A autossabotagem é algo muito mais comum. Todo mundo se sabota em algum ponto da vida. Eu me saboto. E toda vez que eu percebo que eu tô me sabotando, eu pratico tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo e me ajuda demais a vencer. Então não deixa de compartilhar, tá certo? Então é isso. Um beijo no coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Se você trabalha
com mulheres ou tem esse desejo, você precisa dominar esse assunto, autoestima e autoconfiança, o assunto que está por trás das maiores dores das mulheres. Então, eu quero te convidar a conhecer a única especialização em autoestima e autoconfiança do Brasil, e eu vou mostrar um pouquinho para você como é por dentro da nossa plataforma. Chegando na nossa plataforma, você tem uma aula de boas-vindas, onde eu passo todas as orientações para você conseguir assistir com o máximo de proveito a sua formação. Temos um módulo dos materiais para baixar, aqui a gente tem tudo que você precisa para ser uma especialista. A apostila com 240 páginas, aqui a gente tem esteira de produto, as músicas que você vai usar, plano de ação, precificação, tudo com aulas gravadas também para você poder, para orientar você nessa sua jornada. E aqui a gente começa a vivenciar o nosso curso. Olha só, o primeiro dia as aulas são separadas por temas para te ajudar também a se achar, a reassistir alguma aula quando você quiser. Então olha só, os temas são incríveis. Dia 1, conceitos da autoestima, movimentos do amor próprio, feridas emocionais. E aí chega aqui no dia 2, a gente entra nos pilares da autoestima. Dia 3, dia 4 também a gente segue aqui com os nossos conteúdos bem profundos, para você se transformar e para você ser uma especialista em autoestima também. E no dia 4 a gente entra na parte do seu plano de ação, seu plano de ação de marketing, de vendas, de Instagram, a entrega dos certificados, e não acaba por aqui, porque nós temos aulas complementares, temos 18 aulas complementares, onde eu falo sobre passo a passo para você fazer sessão estratégica, para quem está começando do zero, para quem já tem clientes, aula sobre mentalidade, sobre como vencer a dificuldade de cobrar, de autoimagem, ou seja, tudo que você precisa para ser uma grande especialista em autoestima, mentora de mulheres. Tá? Aula de vendas, precificação, olha só. E a gente tem também aqui as reprogramações emocionais, que são os exercícios gravados com a minha voz, para você assistir quantas vezes você quiser, ouvir quantas vezes você quiser. E o mais incrível, temos mais de 30 mentorias gravadas para você assistir todas as vezes que você quiser e acompanhar toda essa jornada dos últimos anos. O link para você conhecer mais está aqui na descrição, então é só você clicar e eu tô te esperando.